Iniciarmos com uma oração, uma leitura, agradecendo ao nosso Deus por ter nos tirado aqui, pedindo a Ele, mais uma vez, possa nos abençoar, para que tudo aquilo que nós viemos receber nessa noite, que não fique somente guardado. Seja, com certeza, só a menor medida. Muitas pessoas aí, né? Mas o Espírito Santo de Deus conduz a esse momento. Tudo que ele preparou para hoje, que nós possamos dar lugar, ouvidos, abrir nosso coração. Nos preste bastante atenção, porque o nosso querido Marcos Tuller vai falar a respeito da escola bíblica. Eu penso que para que o educador cristão seja identificado, três coisas são necessárias. Primeiro, saber se ele tem vocação natural, aquela inclinação, aquele desejo natural de se fazer alguma coisa muito bem feita e ainda sentindo prazer. Vocação natural. Mas existem também algumas habilidades, algumas aptidões naturais que são atreladas à vocação natural. É necessário que o educador cristão também tenha essas aptidões. Mas também é extremamente necessário e urgente que ele tenha convicção de sua chamada divina para ensinar na igreja, conforme Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Jesus disse ali: Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores, mestres ou pastores e doutores. É interessante porque essa chamada divina, conforme está aqui em Efésios 4, versículo 11 e 12, é uma chamada sobrenatural. Sobrenatural. Você sente essa chamada? Você tem essas aptidões? Você sente esse desejo ardente no coração de servir a Deus nessa área tão carente que é a área do magistério cristão? Então se prepare, estude, faça cursos, se aperfeiçoe, se capacite cada vez mais. Nós servimos a Deus no ministério que é tido como o ministério dos bastidores. Nem sempre somos reconhecidos, às vezes pela nossa própria liderança, mas Deus tem um galardão especial para nos entregar naquele grande dia. Então não desista, se prepare cada vez mais, faça o teu melhor para servir a Deus nessa área, na área do magistério cristão. Fernanda, o senhor me ouviu? O senhor me perguntou se eu queria um operador. E aí, eu vou ligar essa missão. Pois é, mas eu não tenho. Daqui é uma pequena história de quem é esse Marcos Tuller, né? Porque eu abri a bibliografia do material que nós vamos trabalhar e foi esse livro dele, né? Que é excelente.
para quem ama a escola bíblica. Tem esse outro aqui, do Anderson Barreto, e o nosso Vadbeco, que é o manual da escola bíblica do saudoso pastor Antônio Gilberto. Então, essa é a nossa bibliografia. O material foi feito nessa bibliografia. Eu espero que os irmãos sejam grandemente abençoados nessa noite. Então, como nós temos, o nosso tema anual é intimidade. Então, para a escola bíblica desse ano, nós temos isso aí, intimidade com Deus, conhecer, viver e ensinar na referência bíblica que foi lida no início do trabalho. Nós sabemos que o sacerdote Esdras liderou um grande grupo pós-exílio, e nessa grande liderança dele, ele deu esse valor extremo a conhecer as verdades divinas, conhecer, viver e ensinar. Por isso nós escolhemos esse versículo para ser o nosso subtema da Escola Bíblica 2024. E dentro disso nós vamos trabalhar a EBD e os desafios da prática docente cristã. Marcos Buller falou, acho que os irmãos todos observaram, quando ele disse que trabalhar nesse ministério do ensino é um ministério dos bastidores. Acredito que assim como eu, todos os irmãos veem dessa maneira. É o ministério dos bastidores, mas é aquele ministério tão importante. É um ministério de tanta excelência, e eu louvo a Deus, porque com esses que estão aqui, dá para fazer muita coisa, né, irmãos? Com esses que estão aqui, já dá para fazer muito. Nós vamos começar com essa indagação. Que importância possui a escola dominical, a escola bíblica, na estrutura geral da igreja? Ora, se nós estamos falando da importância que é o ensino, acabamos de falar como o sacerdote viu essa necessidade de conhecer, viver e ensinar, então nós precisamos ver qual é essa importância que a escola bíblica tem na estrutura geral da igreja. Então nós vemos ali que não é simplesmente um apêndice, não é algo alegórico, não é algo que faz parte. A escola bíblica, ela se confunde com a própria essência da igreja. É a igreja. E a escola bíblica, ela interfere, a escola bíblica, ela incrementa todas as demais atividades dentro da igreja. Começando na escola bíblica, todas as demais coisas a fazer na escola, na igreja, ela vai ter qualidade. Porque nós servimos a Deus que não é segundo o que nós entendemos, não é segundo o que nós achamos, segundo as nossas ideias, é segundo a palavra dele. E é na escola bíblica que nós aprendemos a estudar sistematicamente, metodologicamente, a palavra de Deus. É um curso maravilhoso, é um curso teológico, que nós fazemos na igreja, gratuitamente. Aqui na igreja a gente fez um flyer e toda semana é o mesmo, só muda a data. Lá tem, a gente já colocou o bilhetinho de entrada e tudo aí tem 100% pago por Jesus. É um curso teológico maravilhoso e gratuito. Então a escola bíblica, ela incrementa, ela dinamiza as outras atividades. Quando assim nós entendemos a importância dela na estrutura da igreja. Então nós queremos ver uma igreja sadia, uma igreja saudável. Nós temos que partir do ensino e do estudo da palavra. E o propósito é ensinar as escrituras. Esse é o propósito, o verdadeiro propósito da escola bíblica é esse, é ensinar as escrituras, é aprender do Senhor que as verdades eternas
mas precisamos nos dispor. E o tempo vai passando, e nós vamos percebendo que a importância devida vai diminuindo cada vez mais. Vai acabando e vai ficando, vai diminuindo. Pastor Davi costuma dizer que começa em janeiro, é uma coisa boa, é um número grande, né? Quase 100% a frequência, aí vai esfriando. Quando vai chegando em julho, é só um pouquinho. Aí ele diz assim, e parece que já virou uma tradição. Aí quando vai chegando no final do ano de novo, aí começa a melhorar. Né? Mas não podemos ter essas férias de estar estudando a palavra de Deus, de estar convivendo com isso. Então, tudo que foi escrito, tudo foi para nós estudarmos, foi para nós aprendermos através disso. Nada que foi escrito foi simplesmente para ficar aqui, é para nós estudarmos. Tudo que foi escrito antes foi para nós estudarmos. E a Bíblia é um manual de guerra de sobrevivência. Crente que quer sobreviver, crente que quer permanecer vivo, ele não tem outra alternativa a não ser estudar a palavra de Deus. Viver essa para fazer como Esdras diz, é conhecer, é viver. E quem conhece e vive, ele tem prazer em ensinar. Essa não é a nossa. Quem conhece, quem vive, ele não fica só para si. Ele tem alegria em compartilhar essas coisas. Por que devemos estudar a Bíblia? Então nós vamos ver. Por que nós devemos? E o pastor Enoque já falou aí no textual. Por que nós devemos? Salmo 119 e o 105, como ele já comentou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Clareia o nosso caminho. Se nós vivermos no mundo sem essa palavra, que é o nosso manual de sobrevivência, nós vamos andar no escuro. E crente que anda no escuro não permanece no caminho. Ele é luz. Então, lá no Salmo 119 e no 130, diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Em algumas versões, essas versões mais atualizadas, ela já diz aos simples, né? Mas nessa aqui ele fala, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Se nós pegarmos só a palavra simples, antes de olharmos essas outras traduções que é o simples, simples é um elemento que adentra um corpo, que altera a composição de um corpo. É assim que a palavra de Deus tem que permanecer em nós, tem que fazer em nós, é adentrar em nós e alterar essa composição. A palavra do Senhor tem que fazer isso na nossa vida. Nós devemos estudar a palavra de Deus, estudar as Escrituras, porque é alimento espiritual para o crescimento de todos. Crente que fica 10, 20, 30 anos e ele se acomoda só de ouvir e memoriza, ganha até alguns textos de estimação. Crente que fica desse jeito nunca aprende. Tão gostoso que é esse alimento. Nós não podemos, irmãos, viver tendo a palavra revelada a nós, e tem crente que ele se acostuma só de ouvir pregações a vida inteira, mas não abre a Bíblia. Não escolhe um tempo para ler, para estudar a palavra de Deus. Aí é por isso que nós vemos aí tantas coisas que nem estão na Bíblia, mas as pessoas dizem que a Bíblia diz assim, assim, assim. E às vezes nem está lá, porque já acostumou.
Se nós não estudarmos atentamente, não queremos alimentar desse alimento, nós vamos enfraquecer, com certeza. É esse alimento que nos põe que nos deixa, que nos vivifica a todo momento. É a palavra. É o alimento para o crescimento de todos. Quem quiser crescer na graça, no conhecimento, tem que ser amigo íntimo da palavra de Deus. Tem que ler, tem que conhecer, tem que estudar. Jeremias 15:16, ele nos diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. E hoje eu falava esse versículo com Ednet. Nós, parece que conhecemos, a gente fala Deus, parece que a gente está vivendo só com o Deus da tradição. Jeremias está dizendo: quando eu achei as tuas palavras, eu comi, mas eu comi e isso me deu alegria, foi um gozo na minha alma, quando eu achei, quando eu encontrei com a tua palavra. 1 Pedro 2:2 nos diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescer. Olha, vamos crescer como? É na palavra. Nós vamos crescer na palavra. E esse crescimento, irmãos, não é para ganhar posição, não é para ser visto por ali. Como Marcos Tony diz, nosso trabalho de bastidores. Quem diz que não precisamos crescer nessa palavra? Precisamos. Todo crente precisa crescer, precisa desse alimento. Todo crente precisa entender que tem que desejar, olha só, Pedro disse que tem que desejar como meninos novamente nascidos. Quem quer, as mamães aí que vê os bebês quando eles desejam a comida, né? Quando deseja o leitinho, meu Deus do céu, é assim que nós temos que fazer, é desejando. 3, no terceiro, por que eu devo estudar a Bíblia? Porque ela é um instrumento que o Espírito Santo usa na sua operação. O Espírito Santo não vai agir no que eu digo, no que você diz. O Espírito Santo age através da palavra. A palavra de Deus, ela é um instrumento que o Espírito Santo vai usar. E nós queremos, às vezes, que o Espírito Santo faça, mas longe da palavra. Isso nunca vai acontecer, porque o instrumento que ele usa é a palavra. Agora, quando nós usarmos essa palavra, como o Senhor quer que nós conheçamos, aí nós vamos ver grande operação do Espírito Santo agindo no meio da igreja. Nós devemos estudar porque ela nos vivifica. O Salmo 119, 107 diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. O salmista diz: estou aflito, vivifica-me. A palavra de Deus, ela nos vivifica. Quantas vezes, e nós conversávamos hoje, que a Ednet, quando vai lá em casa, ela me faz conversar da Bíblia, nem que eu não queira, porque ela não tem outra história para conversar. Essa mulher ali, e a gente estava falando isso. Nós falamos em conhecer a palavra de Deus, falamos de estudar, falamos de buscar. Irmãos, mas as promessas, as coisas boas, maravilhas, tudo que tem dentro das que a gente ainda não entendeu. Quão grande são as promessas de Deus, as maravilhas de Deus, através da sua palavra, porque o Espírito Santo usa esse instrumento. Nós temos que fazer isso, para nós nos sentirmos vivificados, reavivados, reanimados. Aviva, depois morna de novo. Mas não, a palavra,
ela vai fazer isso conosco. Todo o tempo ela vai fazer isso, ela vai nos vivificar. Glória a Deus. E como nós devemos estudar a Bíblia? Nós devemos estudar conhecendo o autor dela. Não tem ninguém melhor para explicar uma obra do que o autor dela. Então nós temos que estudar a palavra de Deus conhecendo o seu autor. Isaías 34:16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. O autor. Então, conhecendo o autor vai nos ajudar em tudo. Ele vai nos explicar. Não tem ninguém melhor para explicar alguma coisa do que quem fez. Então, nós vamos estudar conhecendo o seu autor. Como é que nós devemos estudar a Bíblia? É diariamente. É diariamente. Tem um autor que diz: dia que, acho que é Antônio Gilberto mesmo, o dia que não lê a Bíblia, considera esse dia um dia perdido. Estudar a Bíblia é diariamente. Lá no Deuteronômio 17:19, nós diz assim: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. É todos os dias para aprender a temer a Deus. Só aprende a temer a Deus quem ama a palavra dele. Quem não ama a palavra de Deus, quem não tem esse hábito da leitura diária, quem não se aplica a isso, quem não tira esse tempo de qualidade com o Senhor, ele pode até dizer que teme a Deus, mas na hora que ele é confrontado, você vê a resposta. Na hora do confronto é que você sabe quem teme a Deus. E a palavra diz: só teme a Deus quem ama essa palavra, quem estuda essa palavra. Nós devemos estudar a Bíblia com oração. No Salmo 119, no 18, diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas do tua lei. Então, é orando ao Senhor: desvenda, Senhor, para que eu veja, me mostra, me ajuda a compreender o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer que eu faça. Nós temos que ler com oração, porque a oração, todo mundo já diz isso, a oração é a forma de falar com Deus. Como é que Deus fala conosco? É através da palavra. Nós falamos com Deus orando, e Ele fala conosco através da palavra dele. Então é ler com oração. E nós devemos ler também, estudar, aplicando a si próprio. Josué 5,14, na parte B, nos diz assim, e parece que eu não anotei essa referência aqui. Se algum dos irmãos quiser ler, Josué, capítulo 5, no versículo 14. Disse ele: não, mas venham agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Olha aí, Josué. Glória a Deus. Josué está perguntando: o que é, Senhor, para eu dizer para os outros? O que é, Senhor, para eu levar? Não, ele disse o quê? Que é o que o Senhor tem para falar com o teu servo. Estudar a palavra de Deus, a primeira aplicação é para nós. Mas nós vivemos um tempo
em que é fácil aplicar na vida dos outros. É assim, não é, irmãos? Estudo, mas eu acho rapidinho um jeito de aplicar na vida alheia. Mas na minha não aplico. E a palavra ela deve ser estudada. E a primeira pessoa que deve sentir o efeito dela sou eu, que estou estudando. Aí, quando eu aprender a estudar a palavra de Deus, aplicando a mim, aí eu estarei pronta para levar aos outros. Eu acho que é fácil. É muito fácil aplicar tudo. Ah, mas é a verdade, a Bíblia está dizendo, na vida alheia. Mas quando era nossa, aí a gente vai procurar outra referência. Aquela referência mais dura, aquele ensinamento mais consistente, aquele alimento mais pesado, aí a gente aplica a vida alheia. A nossa é aquela parte mais leve, né? Então vamos aprender assim, irmãos. Isso não é novidade para nenhum de vocês. Estamos só ouvindo novamente. Estudar a palavra, aplicando primeiro a nós mesmos. E ler a Bíblia toda. Como eu devo estudar a Bíblia? Ler a Bíblia toda. Eu falei anteriormente que tem irmãos que passam anos e anos na igreja. E eu não estou criticando. Isso são coisas para exemplificar. Passam vida, anos e anos. E ele até tem muitos versículos de estimação. Mas nunca leu a Bíblia toda. Porque tem livro que não é legal de ler. Aí eu comecei a ler, mas esse livro é difícil de entender. Aí vai pulando. Depois daqui a pouco está lá. Né? E ele está. Hoje ele começa. Eu vou estudar. E ele está no Antigo Testamento. Daqui a pouco está lá no Novo. Não consegue fazer uma correlação do que foi falado, do que foi reafirmado. Então a palavra ela tem que ser lida toda. O saudoso Antônio Gilberto ele diz que aqui é inesgotável as verdades que tem na palavra. É ela por completo. Então vamos fazer assim. Vamos entender tudo? Não. Não vamos entender tudo. Mas vamos ler toda. Estudar toda. Irmãos, se tem texto, se você lê e você não compreendeu da primeira vez, depois você lê novamente e ele fica tão claro. E aí você, meu Deus, eu já tinha visto isso aqui e agora eu estou vendo, agora sim eu compreendi. E o Espírito Santo, não é ele que vai fazendo isso? A palavra é só nós fazermos isso, abrir, ler, estudar, amar essa palavra. E a escola bíblica, ela consegue, vamos entrar agora, falar da escola bíblica de fato. Até então, nós falamos dessa necessidade. É uma necessidade da palavra. Eu costumo dizer, irmãos, nós temos que sentir as coisas em relação a Deus como uma necessidade. Não é só como querer. Querer é um ativo. Eu quero uma coisa agora, daqui a pouco eu não quero mais. Eu quero porque quero, mas daqui a pouco não tem mais sentido. A necessidade só aqui serve. Se eu tiver com fome, posso tomar água, pode passear, pode fazer o que for, mas só vai ser saciado quando eu comer. Servir a Deus, conhecer as coisas do Senhor, irmão, tem que entender de nós como assim uma necessidade. Quando não for suprido aquilo, eu não aceito. Então nós temos que buscar o que vai suprir as nossas necessidades. E é só em Deus que a gente consegue isso. Então, todo professor de escola bíblica, todos os superintendentes, os pastores que são os nossos mestres, todos os irmãos têm que entender isso, têm que viver dessa forma. Dia desse eu ouvi a pastora Raul dizendo assim, falando dos mestres na casa do Senhor, e ele dizia assim, tem pastores que são bênção para
apacentar. Mas aí ele não é mestre. Mas ele é inteligente e descobre na igreja dele um mestre. E ele vai fazer o quê? Vai deixar aquele mestre de lado? Não, ele vai trabalhar com aquele mestre. E ele falava dessa inteligência que nós temos que ter. Porque tem pessoas que têm uma facilidade dada pelo Senhor em transmitir as coisas de Deus. Outras não têm. Então, na casa do Senhor é uma diversidade. Então tem aquele que não é o mestre, mas lá tem. Toda igreja tem. Então temos que aproveitar. E eu dizia, vamos trazer todo mundo que quiser ouvir, porque às vezes, irmãos, não gosta da escola bíblica, não gosta, nem sabe dizer, nem vai. Nem sabe se gosta, porque não vai. Mas quando passa aí, até desenvolve dentro dele uma vontade agora de contribuir. Daqui a pouco se torna um professor de excelência. Então nós temos que buscar esses nossos e desenvolver. Não, deixa eu ver. A escola bíblica ela consegue conjugar os dois aspectos da grande comissão. Ela evangeliza enquanto ensina. A escola bíblica faz isso, ela evangeliza enquanto ensina. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A referência de Mateus 28 está dizendo: ide, ensina. A escola bíblica ela faz isso. Faz essas duas coisas. Evangeliza e ensina. Cumprimento dessa ordem aí, através da escola, nós vamos ver essas 4 etapas que acontecem nesse nosso desenvolvimento dentro da escola bíblica. O primeiro dele é alcançar. É um instrumento, a escola bíblica é um instrumento. Cada igreja possui para alcançar todas as faixas etárias. É maravilhoso. Irmãos, a pregação, às vezes ela está, nós adultos, a gente está aqui cheio de Deus. Meu Deus, nem sei como. Entendendo tudo. A criança não está. Às vezes não. E a escola, ela abrange todas as faixas etárias. Ela fala claramente, através daquelas lições muito organizadas, ela fala com todas as idades. Então tem esse poder de alcance. Alcança a todos. Se eu sei que a escola pode alcançar a todos, vamos valorizar cada dia mais a nossa escola, nas nossas igrejas. Ela alcança da salinha do maternal até a classe da maturidade. Os irmãos observam uma classe infantil, é uma alegria. Eu fico vendo aqui na Israel, quando a irmã Fátima e a irmã Maria Helena são as nossas professoras das crianças, quando elas entram com essas crianças, eles já vêm no ponto de recitar, eles vêm tão empolgados. E um dia a irmã Fátima teve que viajar e eu fui substituí-la. Eu não sabia mal o que fazer, porque tudo que eu dizia da lição, a tia já falou sobre isso aí, a gente já sabe. Eles já sabiam de todas as lições que ela tinha ministrado. Tudo que ia falar. E quando eles vêm aqui para frente, pode perguntar para eles. E eles explicam direitinho. Então alcança, irmãos. Está plantando. Essa semente vai crescer, vai dar fruto. Então nós temos essa grande ferramenta dada por Deus. Pode passar. Também ela pode conquistar. Ensina e a escola ela tem esse poder de conquistar. Muitos são alcançados pelo Evangelho de Cristo, mas não permanecem em razão de não serem conquistados. As pessoas não foram convencidas das verdades. A escola bíblica tem um ambiente propício para se efetivar essa conquista.
A conversão se realiza de forma permanente através do ensino. Irmão, a conversão, ela dura para todo sempre através do ensino. Morre e vai para sempre, porque não tem como. A pessoa que ele tem a palavra de Deus como a primazia na sua vida, ele se aproxima de Deus. Essa conversão, ela é solidificada. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, quando se conquista através da palavra, faz como João 6,45 diz. Através da palavra há uma conversão verdadeira. Uma conversão de fato e de verdade. Também ensina até que ponto estamos realmente ensinando aquele que temos conquistado. O ensino das verdades eternas deve ser pedagógico e metódico, sem contudo deixar de ser profundamente espiritual. Devemos ensinar a palavra de Deus com seriedade, com esmero, apropriando-nos dos mais eficazes recursos educacionais que estejam à nossa disposição. Se é ministério, seja ministrado. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E o pastor Nobre já falava no início do trabalho, da necessidade de se preparar para ir para a sala de aula. Tem que preparar. Mesmo conhecendo, passei a vista aqui, eu já sei isso aqui. Às vezes até essa revista, já até estudei isso, já sei, nem hora. Então não tem dedicação. Quem se dedica, irmãos, faz com tanto prazer, ele prepara aquela aula com tanto prazer. Eu vou usar o exemplo de um irmão aqui na Israel, vou usar porque eu conheço, os daqui. Irmão Valmir, outro dia ele estava aqui em cima com um aluno, e eu disse: irmãos, olha, para tirar esse irmão Valmir dessa sala, foi um aluno. Mas ele estava explicando, parece que ele estava ministrando para 100 pessoas. Professor que se dedica ao ensino, prepara a aula bem preparada. Não importa, eu vou preparar minha aula bem preparada. Foi só um, pois esse um vai ser abençoado. Esse um vai receber aquele ensino como se eu tivesse ministrando dele para mim de uma vez. É isso, irmãos. Mas corre no nosso meio a má vontade. Me perdoe. Às vezes nós estamos tão seguros do nosso eu, do que nós sabemos. A gente está tão apegado a isso. Isso aí eu já sei, eu vou lá na sala. E irmãos, o seu aluno percebe. Na hora ele percebe. Irmão, na escola secular, você chega, aquele menino que ele não senta, que ele não se aquieta um minuto, aquele menino que dá trabalho, aí você está ali. Mas no dia que vai alguém que não faz o trabalho, ele liga o primeiro a dizer: não fez nada. Eu não sei como que ele dá conta de fazer tanta bagunça, mas ele está ligado. Imagina o que para sentadinho ele ouvia, prestou atenção, que leu a revista em casa. Aí o professor chega e vai contar uma história que o aluno fica pensando que hora que vai entrar na lição. Será que hora que o professor vai voltar para a lição? Irmãos, isso é perigoso. Aí às vezes o aluno, eu não vou mais não. Desanima. Mas aquele professor que ele se preparou, que ele preparou mesmo a sua aula com todo amor,
dedicação, ele conquista a sua classe. Ele conquista seus alunos. E ela também treina o irmão James, conhece muito bem esse moço ali, o Dwight Moody. Esse moço, ele foi considerado, ele é o maior evangelista do século XIX, Dwight Moody. E como é que começou a carreira brilhante do evangelho desse moço na escola bíblica? Ele foi morar com um tio, e o tio o levava para a escola bíblica, e ele foi se apaixonando pela escola bíblica de uma tal forma, houve a conversão, e nunca mais ele deixou a escola bíblica. Ele fundou uma escola que ele tinha só aos cuidados dele 650 alunos. Tudo começou estudando a palavra na escola bíblica. Dessa forma metódica, sistemática, pedagógica. Pedagógica ninguém é obrigado a ter um curso de pedagogia agora, porque vai ensinar na escola bíblica. Mas a pedagogia é porque ela diz a arte do bem ensinar. Todo mundo pode desenvolver isso com a ajuda de Deus, com a vontade, com o zelo, com o desempenho, se esforçando. Pode passar. Procure apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Todo mestre, professor, tem que manejar bem. Tem que manejar. Se não manejar essa palavra, não vai ter sucesso, não vai ter bons frutos, não vai ter efeito. E quem é só professor? Não. Todos nós que estamos aqui, todos nós que nos dizemos crentes, nós temos que manejar bem essa palavra. Se nós manejássemos bem, não teria tanta coisa desastrosa como nós. Se eu perguntar para cada um dos irmãos, cada um tem um relato a dizer de coisas que a gente vê no meio cristão, porque não maneja bem a palavra da verdade. Pode passar. E como nós devemos melhorar essa escola bíblica? Vamos arrochar aqui para terminar. Uma administração eficiente. E uma administração eficiente, ela exige uma organização. Tudo parte de uma organização. Deus é organizado. Veja a maravilha da organização na criação. A gente começa a estudar sobre a criação, fica perplexo com tanta organização. Na condição do povo do deserto, que coisa mais organizada. Deus conduzindo aquele povo no deserto. Tabernáculo, já tivemos até lições da escola bíblica mostrando aquela organização do tabernáculo. Deus é organizado. O pastor Antônio Gilberto, ele diz até que temos base para crer que o céu é um lugar de perfeita ordem. Então, irmãos, administração eficiente. É assim que nós vamos melhorar a nossa escola bíblica. Pode passar. Como deve ser essa organização? Ela deve ser simples e funcional, de acordo com a realidade da igreja. Nós temos igrejas com diversas realidades. Nós temos igrejas com um aparato tecnológico, nós temos igrejas que não têm. Temos igrejas que têm um departamento construído para o funcionamento da escola. Temos igrejas que não têm. E aí, nós vamos ficar só dizendo que não tem? Vamos organizar e vamos fazer disso um simples e funcional. É possível, porque o importante está conosco. É a palavra. Agora, você vai usar alguns métodos, é muito bom. Utilizar coisas práticas, coisas palpáveis, é muito bom. Enriquece a sua aula. Mas se não tem, é porque a aula não vai dar certo? Vai.
realidade da nossa igreja. Israel não tem departamento infantil, mas a irmã Fátima faz a escola ali fora. E aí a gente chega cedo, é um tiro de banco, organiza uma sala para ali e organiza outra para ali e funciona para a glória de Deus. E quando eu falei de funcional, nós vamos trazer ela aqui. Quando eu falo de funcional, coisa simples, irmãos, bem simples. Nós vamos fazendo do simples que funciona. Olha, a irmã Fátima e a irmã Maria Helena, elas são as professoras das crianças. E quando eu falo de funcional, observe, uma simples coisa, feita com restos de coisa, né? Pallet que estava lá pelo quintal, papelão, aí a gente faz uma coisa tão simples e funciona. E funciona bem. A irmã Maria Helena, ela gosta de trabalhar com esse flanelógrafo. Deixa o negócio aí. E ela leva as imagenzinhas e as crianças ficam alegres, eles ficam tão animados quando ela está lá na sala mostrando. Ela conta a história daquele dia. Você quer o microfone? Ela conta a história todinha. Olha, irmão, simples e funcional. Aí ela vai imprimir na impressorazinha em casa. Não foi nada caro. Aí ela vai imprimindo, olha só. Aí está aqui o assunto da lição. Põe ali. Quando ela vai falando do assunto da lição, a gente vai mostrando. Aí tem o para memorizar. E ela passa um tempo nesse para memorizar as crianças. Eles vendo aqui. Aí vai começa a contar a história. E a cada momento que ela vai contando a história, ela vai colocando uma figura. Por que esse texto não está assim? Só mostra lá atrás, né? Ela vai contando a história e vai colocando as figuras. E os pequenininhos ficam ali ao redor, eles ficam vidrados o tempo inteiro nesse flanelógrafo. Coisa muito simples, irmãos, mas funciona. Entendeu? Quando eu falo que tem que ser simples, de acordo com a realidade, tem que funcionar, funciona. Aí quando não tem esse daqui, quando não tem aquele dali, mas tem um aventalzinho, ó, de flanela. E ela conta a história. Você quer o microfone? Então, a paz do Senhor, igreja. Então, como a irmã Elisma falou aqui, a gente muitas vezes, nessa parte aqui da contação de história, que a gente não tem um lugar específico, nós trabalhamos aqui do lado. Então, a gente pode usar aqui o avental, atrás das figuras, né? Tem algumas revistas que vêm com algo, né? Com aquela figura grande, mas só que ela custa caro também. Então, eu prefiro imprimir, põe um véu e vou contando a história aqui, ó, do Mar Vermelho, atravessando o Mar Vermelho, que Deus preferiu que o povo fosse por um caminho mais longo, ao invés de ir pelo mais curto, né? Por quê? Porque lá na frente eles iam passar pelo país dos filisteus. E aí, ele viu que ali o povo ia passar por uma guerra, e eles iam dizer, não vou enfrentar essa guerra não. Eu vou voltar para o Egito. Então, para que não acontecesse isso, Deus mandou eles ir por um caminho mais longo, que ali iam passar pelo Mar Vermelho. E assim, a gente vai contando a história, vai mostrando os visuais, falando aqui, né? E de acordo com a história, as crianças vão observando. Quando termina a história, a gente faz aquele questionário, traz eles aqui para frente e eles respondem tudo perfeito, simples e com sabedoria. Glória a Deus. Obrigada,
papelão com a flanela colada e as crianças aprendem melhor vendo e ouvindo. Nós adultos, nós aprendemos bem só ouvindo, mas as crianças eles veem e eles ouvem e o conhecimento fica melhor administrado, né, para os menores. Então, a organização, quem deve participar diretamente da organização? Pastor, direção e professores, esse corpo organizado, ampliado. A direção da escola bíblica não faz nada se o pastor não apoiar. Faz de jeito nenhum. Agora, quando o pastor apoia, irmãos, a escola começa. E eu acredito que no campo 3, os pastores apoiam. Porque nós temos lá no início, aí faz parte da estrutura da igreja. Se eu quero uma igreja bem estruturada, valorize o departamento de ensino da sua igreja. Porque se não for desse jeito, não é bem estruturada. O apoio restrito, que nós já falamos, que é o pastor, né? Pode passar. Precisamos de um plano de crescimento. Passa isso aí. Vamos avançar, que é para os professores, né? A vocação, professores vocacionados. Precisamos disso. Para uma escola bíblica eficaz, professores vocacionados. Professores que têm prazer, né? Professor, meu Deus, já está chegando sexta-feira, está chegando domingo. Não, é com alegria, preparando a sua missão para encontrar com seus alunos, né? E fazer aquele momento tão especial. Pode passar, vamos lá no final. Eu fiz esse material aí, eu só recebi isso aí, tá enorme, pode passar esse aí. Eu quero ir lá para o planejamento da aula, para nós encerrarmos. O professor não precisa ser um professor que estudou a didática para saber planejar uma aula. Olha, primeira coisa, o professor, quando ele vai se organizar para a sala de aula, ele pensa, o que eu pretendo alcançar nessa aula de hoje? Então, na escola bíblica é a mesma coisa. Eu estou com a minha revista, eu estudei, mas eu tenho que me perguntar, o que eu pretendo alcançar nessa aula? Quando você começa a estudar a sua lição com esse pensamento, você já vai vendo, eu vou alcançar isso aqui. Ao final da aula, eu pretendo que meus alunos tenham visto isso aqui. Nós vamos trabalhar mais esse ponto. Ele tem que ver isso logo, o que eu pretendo alcançar. Depois, se eu pretendo alcançar, eu tenho que saber como eu vou alcançar. Olha só como é simples planejar a nossa aula. O que eu pretendo alcançar? Como eu vou alcançar isso? Em quanto tempo eu vou alcançar? Então eu já vou me organizar. Eu tenho que fazer tudo aquilo que eu quero alcançar naquele tempo determinado. Então, em quanto tempo eu vou alcançar aquilo que eu pretendo? E o que? E como eu vou fazer isso? Está vendo, irmãos? Você seguiu esses passos, você já fez um planejamento de aula maravilhoso. E como avaliar é importante. Sempre faça isso, professor. Sempre faça isso. Faça a sua aula, ministre a sua aula, mas faça a avaliação. A avaliação que você vai fazer, ela pode acontecer de 4 formas, como essa avaliação diagnóstica. A hora que o professor chega na sala, ele já faz aquele primeiro momento. Aí, quando ele começa a conversar com os alunos, ele já está fazendo uma avaliação diagnóstica. Dependendo de como ele conduz, ele já vai percebendo quem leu, quem já preparou a sua, já tem alguns questionamentos. Então, ele já vai fazendo esse diagnóstico. Em seguida, ele já vai ministrando, à medida que o professor vai ministrando, ele vai fazendo uma outra avaliação, a formativa. É essa troca. Eu estou falando aqui, eu estou vendo vocês sentadinhos me ouvindo, aí eu já fico pensando, será que os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Como é que os irmãos estão recebendo? E se nós fôssemos abrir, né, aqui, e
irmão, como é que você está? O que você acha disso aqui? O irmão ia me dar a resposta. Então eu vou construindo essa avaliação formativa. Ao longo da minha aula eu vou percebendo se a minha aula está sendo bem recebida. Isso a gente chama de avaliação formativa. Depois eu faço uma somativa ao final da aula. Ao final da aula, faça isso, professor. Todo professor de escola bíblica tem que fazer isso. Ao final da aula, eu vou fazer a minha avaliação formativa. Como foi minha aula hoje? Minha aula foi boa, o que faltou? Na próxima aula, eu vou melhorar nisso aqui. Então, não é que meu aluno que não prestou atenção, que não sei, não. Como foi a minha aula? Eu alcancei mesmo o que eu pretendia? No início da aula, eu pretendi uma coisa. Eu estabeleci os caminhos para alcançar. Será que eu alcancei de fato? Então, isso a gente chama de avaliação somativa. E a última é a comparativa. Como é que eu faço uma avaliação comparativa? É comparando a minha classe com a do irmão? É comparando a igreja Israel com a outra igreja? Não. A comparação, né, a avaliação comparativa é a sua classe com ela mesma. Você vai fazer essa avaliação. Olha, naquele dia eu queria alcançar isso, mas não foi muito bom. Faltou alguma coisa. Aí você compara uma aula com a outra. Aí você vai fazer esse parâmetro. Quando você compara, você percebe o que foi bom, o que pode ser repetido e o que pode ser melhorado. Os irmãos estão compreendendo, amém, irmãos? Pode passar. E aqui eu queria só expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês pelo compromisso, dedicação demonstrada ao longo desse período. Esse trabalho cansado tem sido fundamental para nutrir a fé e o conhecimento espiritual dos nossos alunos. Lembremos da palavra de Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus. Deus seja glorificado. E aí que esse versículo nos guia em todos os aspectos de nossas vidas, lembrando-nos da importância de confiar plenamente em Deus em cada passo do caminho. Que as lições compartilhadas fortaleçam não apenas os nossos alunos, mas também a nós mesmos, capacitando-nos a continuar a obra do Senhor com zelo e amor. Que Deus abençoe ricamente a cada um por seu serviço dedicado. E com gratidão, eles vão. Muito grata a vocês.